Joel capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Capítulo 2, versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Capítulo 2, versículo 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Capítulo 2, versículo 4. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Capítulo 2, versículo 5. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cismos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Capítulo 2, versículo 6. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Capítulo 2, versículo 7. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Capítulo 2, versículo 8. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Capítulo 2, versículo 9. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Capítulo 2, versículo 10. Diante deles tremem a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Capítulo 2, versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Capítulo 2, versículo 12. A misericórdia do Senhor. Capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Capítulo 2, versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Capítulo 2, versículo 15. Tocai as trombetas em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Capítulo 2, versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Capítulo 2, versículo 19. E respondendo-lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Capítulo 2, versículo 20.
Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Capítulo 2, versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Capítulo 2, versículo 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Capítulo 2, versículo 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Capítulo 2, versículo 26. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Capítulo 2, versículo 27. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Capítulo 2, versículo 28. Promessa do derramamento do Espírito. Capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Capítulo 2, versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Capítulo 2, versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém. Gostaria de falar alguns versículos que se encontram no capítulo 2, versículo 12. Que fala para nós nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração. O capítulo 2, versículo 13, fala os motivos por que nós devemos nos converter ao Senhor. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Também gostaria de falar o capítulo 2, versículo 23, que fala para nós nos alegrarmos, nos regozijarmos no Senhor nosso Deus. O capítulo 2, versículo 25, diz que Deus ele vai restituir os anos que foram consumidos. Vai haver restituição na minha e na sua vida. Amém? Gostaria de falar o capítulo 2, versículo 26 e 27, que diz que o povo do Senhor jamais será envergonhado. No capítulo 2, versículo 28, diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
E no capítulo 2, versículo 29, diz: Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aqui Deus, ele nos deixa uma promessa, que ele vai derramar do seu espírito, do Espírito Santo sobre toda a carne. Sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. E ele vai derramar do seu espírito, do Espírito Santo sobre os seus servos e as suas servas. E no capítulo 2, versículo 32, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.